Vou estar conversando agora com Adalberto Souza, ele que é especialista em gestão de qualidade, administrador, consultor credenciado ao Sebrae, CEO da DICER Consult, professor, palestrante internacional, membro da Academia Brasileira de Ciências Criminais, auditor líder credenciado ao IRCA, coautor da obra Empreendedores Resilientes. Já palestrou por mais de 40 vezes no mesmo mês, então, palestrante recorde. E ninguém melhor que ele para estarmos conversando sobre o impacto de uma gestão eficaz. Então, acompanha aí que esse vai ser mais um Papo de Empreendedor. Adalberto, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite e por vir quase que de balsa aqui para a gente gravar hoje. Rodrigo, boa tarde. Aliás, é atemporal. Eu agradeço o convite. É importantíssimo esse projeto assim de papo de empreendedor. Você falar de empreendedorismo é inesgotável. E a tua audiência ela deve ser fantástica para que a gente possa estimular, crescer e empreender. Eu acho que esse conceito de empreendedorismo, às vezes, as pessoas confundem, acham que é ser dono do seu próprio negócio. Eu acho que isso está um pouquinho obsoleto. Se você tem uma ideia e você coloca em prática, e essa ideia deu certo, seja em qualquer área, você já empreendeu. Não é só ter um CNPJ. Exatamente. E não precisa de CNPJ para empreender. Eu gravei um podcast sobre isso. Não precisa de CNPJ para empreender. E hoje a gente tem até o termo que eu utilizei nessa gravação, que foi o intraempreendedorismo. Porque a gente tem a noção do que é esse nome, mas é você empreender dentro de outro negócio e que tem exemplos e cases incríveis de uma galera que fez um trabalho fora do comum, empreendendo dentro de outro negócio. Então, o CNPJ é o de menos. Eu acho que os melhores empreendedores são aqueles que começam com o intraempreendedorismo. Perfeito. Porque eles têm uma experiência de empreender dentro de outro negócio já estruturado, com a gestão mais estruturada ou não. Então, ele começa a aprender ali o que deve ser feito, o que não deve. Ele já começa a enxergar o que é oportunidade, o que é ameaça. E quando ele vai colocar o seu próprio negócio, ele tem mais êxito. Eu sou um caso desse. Eu comecei em uma empresa aqui no Recife. Eu comecei como office boy e terminei como assessor de diretoria nessa empresa. E lá eu não me enxergava como um colaborador. Lá eu era dono do meu setor. Quando eu era office boy, eu era dono da rua, dono do banco, dono do cliente. Então, eu tinha uma visão que eu não estava fazendo para o meu patrão. Eu estava fazendo para o meu cliente. Independente se aquele cliente ele tivesse vinculado ao CNPJ, que eu era vinculado como funcionário, eu sempre tive o desejo de zelar, de tratar bem, de satisfazer, que são as características de uma gestão eficaz. Depois a gente muda de rumo, muda de sonho, que empreendedor ele tem que estar sempre sonhando. Quando eu fui mudar de rumo, mudar de sonho, eu já tinha uma estrutura mental, um modelo mental, inclusive, de como gerenciar uma empresa, tanto para o lado eficaz quanto para o lado ineficaz. Então, o intraempreendedorismo ele é o primeiro passo para você ser um bom empreendedor. Eu vejo gente dizendo assim hoje, eu não quero trabalhar de carteira assinada. Eu até concordo, eu discordo da CLT. Acho que muitos ouvintes fazem assim, ele discorda da CLT. Não é uma questão partidária. Eu acho que a CLT, né, ela é importante, e ela foi importante lá atrás, só que hoje eu acho que ela acaba podando alguns talentos. As pessoas elas se acomodam com medo de perder aquele emprego porque é fixo, e eu acho que você pode fazer o seu próprio salário, independente de onde você esteja, e ela fica assim, eu não vou perder meus direitos. Eu dou muita palestra falando sobre essa questão. Aí eu fico pensando, que direito? O direito de ser feliz. Porque se você está numa empresa, né, porque você tem um CNPJ, e você abre mão da sua felicidade de fazer aquilo que você gosta, porque você está vinculado a uma CLT, que é um contrato de trabalho que pode ser quebrado ou por mim, enquanto funcionário, ou você quanto patrão. Só que quando você quebra esse contrato, eu vou receber FGTS e seguro-desemprego. Aí eu vejo muita gente com talento deixando de abrir mão da sua felicidade, dizendo assim, eu não vou perder meu direito. Aí ele vive infeliz. Exato. Isso acontece. Muita gente chega para mim, faz, Rodrigo, eu quero empreender, eu vou sair do meu emprego e vou começar a empreender. Eu até fiz uma postagem sobre isso, eu disse, calma, não é bem assim. Você pode empreender enquanto você estiver no seu trabalho. Ah, não, mas o meu trabalho tem nada a ver com o que eu quero. Ótimo. Comece rápido e barato. Não saia não antes.
depois que você tem uma reserva financeira, você já tem um dinheiro para começar seu negócio, como é que você vai começar? Eu toquei durante 4 anos e meio a R2, que é a minha atual empresa. Até sair, eu trabalhava no Santa Sofia, que é uma empresa da Rede Damas. Comecei lá tirando na parte do setor de Xerox, eu tirava Xerox. Saí de lá, eu estava no setor de marketing e comunicação. Inclusive, alcancei aprendi muito, porque peguei a rede daqui de Recife, de Fortaleza, então aprendi muito no setor. Mas só saí depois que a empresa estava 4 anos e meio e a empresa poderia me manter como eu me mantia na época que eu tinha meu emprego. Então, não é largar de qualquer forma. É realmente você poder largar com segurança. Se o negócio já é um negócio validado, então tudo isso eu acho que é muito importante também. CLT é uma segurança, mas não é uma segurança sempre, depende do seu profissionalismo. Isso, agora mesmo, nós estamos vivendo um momento de uma flexibilização necessária para não demitir. E aí, às vezes, eu fico pensando, né? Reduziu a jornada de trabalho, reduziu ali um salário para alguns, e eu fico pensando, se essa pessoa ela fosse empreendedora, né? Será que ela teria uma jornada reduzida ou será que ela iria procurar outras oportunidades? Então, o que é que a gente percebe? Muita gente boa, muita gente com potencial em casa, nesse momento, esperando ser chamado novamente. Eu não estou dizendo que não é importante você trabalhar ali de carteira assinada. Eu não estou achando que todo mundo deveria não trabalhar de carteira assinada. Ele protege alguns direitos do trabalhador. Mas se você olhar para dentro de si, eu não estou olhando por um lado da legislação e da proteção ao trabalho. Eu estou olhando para o lado de quem sonha. Para quem sonha, ele fica sendo tosado por causa de um FGTS e de um seguro-desemprego. E deixa de ser feliz. E nesse aspecto que você comentou, nós somos muito procurados para perguntar assim, Adalberto, eu quero empreender. Aí eu olho assim para a cara da pessoa, bom, continua. Mas eu quero saber o que é que está dando dinheiro no momento. Aí eu pergunto, o que é que você gosta de fazer? Porque esse empreendedorismo, Rodrigo, essa chama que faz com que você trabalhe muito, é amor. Se você não amar, você vai ter tédio no seu trabalho. Aí aquele teu trabalho vai virar estresse, desgaste. Aí aquilo que se chama felicidade você não vai alcançar. É fácil você chegar nesse nível? Não. Porque você vai passar por muita dificuldade e continua passando mesmo empreendendo e sendo feliz. Só que você consegue transpor isso de uma forma mais natural e menos difícil. Então, essa gestão, né, da tua carreira, essa gestão do empreendedorismo, desenvolva pela técnica, mas olhe para o amor, porque tudo que dá dinheiro hoje, amanhã pode se saturar. Exato. Que eu comento que existe um tripé, né, para você empreender. Então, além de você ser bom em alguma coisa, você tem que ter a paixão por aquilo. Chega uma hora que você está cansado, chega uma hora que você... É trabalho, você vai empreender, mas você vai estar trabalhando. Chega uma hora que cansa. E aí, realmente, você tem que amar aquilo dali para você dizer, puxa, esse é meu propósito. Esse é meu projeto, eu vou lá e vou fazer. O propósito ele é importantíssimo. Eu te mencionei nas 40 palestras que eu chegava, né, até 2019 a fazer por mês. E tinha dia que você não acorda bem, que todo mundo nos vê assim, ministrando palestra no palco, acha que todo dia você acorda bem, animado, né? Eu falo muito sobre motivação, empreendedorismo, gestão. E as pessoas querem de nós motivação, querem olhar para a gente e nos ver bem. E às vezes eu chego com dor de cabeça, já cansado, às vezes é a última palestra do dia, um desgaste enorme. Mas quando eu começo a falar, parece que me transforma. Aquilo soa para mim como um remédio. Quando eu saio, o pessoal pede para tirar foto, eu aguardo todo mundo tirar foto. E quando termino, eu não estou cansado, as dores passam. Eu vinculo muito isso a um estado emocional e mental e por eu amar tanto e ter sonhado tanto em fazer o que eu faço. Isso é muito importante. Muito importante. Esse gostado que faz, pronto, vim para cá gravar, aí você tinha marcado tudo, deixado tudo organizado, gravar quinta e sexta. Aí veio a chuva. Puxa, na hora o cara faz meio... E agora? Ei, Rodrigo, ó, não, de boa, vamos reorganizar, vamos vir aqui, ver como é que eu vou fazer para gravar amanhã. Isso acontece muito. E é cansativo, assim, você parar para pensar, poxa, Rodrigo, você vai gravar quantos? Eu ia gravar 5 hoje. Porque ia gravar 5 podcasts. Rodrigo, tu não cansa, não? Não canso. Enquanto eu tô conversando, é o que eu gosto de fazer. É conversar. Isso daqui, para mim, muito bom. Eu aprendi muito mais nessas gravações
do que passar o conteúdo. Realmente eu vejo que se eu estou aprendendo, muitas outras pessoas vão aprender muito com isso daqui que eu estou fazendo. Então é isso que me motiva, é isso que dá vontade que vai fazer mais. E principalmente o alcance. A gente não sabe a quem a gente está ajudando. Eu fico impressionado como a sua palavra pode ajudar alguém. Tem gente que pode escutar, assistir e não achar relevante. Só que você vai encontrar pessoas que um dia vai lhe encontrar e vai dizer assim, Rodrigo, aquele teu episódio, quando eu assisti aquilo ali, eu estava muito desmotivado. Foi a partir dali que eu virei a chave. Você vai ver quão o seu trabalho ele é relevante e importante. É só nesse segmento, Adalberto? Não. No segmento, se você é um atendente hoje de balcão e o seu cliente chega para você, como eu gosto de ser atendido por você, isso é empreendedorismo. Muito. Isso lhe traz felicidade. Agora, se você não gostar de ser atendente, né, ali no balcão, você vai achar isso irrelevante. Então, eu acho que essa questão do empreendedorismo está muito voltada a você fazer aquilo que você gosta. Para ter uma ideia, meu primeiro trabalho com CLT foi vendedor. Fui vendedor de uma loja de sapatos no centro da cidade. E aí, realmente, tipo, estoque no primeiro andar, não sei o quê, aquele trabalho que é... E eu estudava à noite, fazia faculdade à noite e trabalhava durante o dia. Então, era aquele nível. E realmente, tipo, o tempo para estudar eu não tinha. Era muito corrido. E era... Na época, não tinha condições, a família estava passando um momento bem complicado. Então, a ideia, eu tinha o dinheiro da passagem, mas era só o da passagem. Se eu jantasse, eu não tinha dinheiro para ir para casa. Então, era bem, bem sofrido. Aí... Mas eu tive cliente na loja de sapatos que eu atendi tão bem que hoje é cliente meu na empresa de eventos. Faço aniversário do filho, hoje é aniversário do neto, fiz 15 anos da filha dela. Então, poxa, para você ver, o que você planta hoje, você vai colher. Você pode ser um atendente, você pode não gostar de ser um atendente, mas aprenda com aquilo e trate bem, porque a pessoa vai lhe reconhecer pro resto da vida. Tu me fez lembrar uma coisa bem interessante. Eu cheguei um momento na empresa que eu trabalhava, era uma administradora de imóveis, e eu fechava contratos. E o inquilino tinha que fechar contrato. O contrato era longo, umas 40 cláusulas, 4 folhas. E um cliente, ele alugou um imóvel na região central do Recife, só que ele era de Brasília, ele estava montando um cartório aqui em Recife. E esse cliente me ligou por volta das 3 horas de uma sexta-feira e disse assim, Adalberto, meu voo vai atrasar. Ou seja, 3 horas da tarde, ele ainda estava em Brasília. Ele disse, você pode me esperar até umas 8, 9 horas da noite? Eu disse, posso. Posso esperar. E quando ele chegou, para mim era a coisa mais natural do mundo, apesar de ser uma sexta-feira, às 8 horas da noite. Ele tinha importância para mim. E ele ainda chegou questionando por ser tabelião, todas as cláusulas do contrato. E eu ficava na minha mente, poxa, esse cara pede para eu esperar até 8 horas da noite e ainda está questionando cláusula por cláusula. Eu tive que ler todas as cláusulas do contrato com ele. O tempo passou, né? Eu ingressei nesse mercado, né, de consultoria, de palestras. Do nada surgiu uma proposta do cartório, mas eu não vinculei a imagem dele. Eu não vinculei. E eu ministrei o treinamento, foi em company, né, em um hotel. E ele ficava o tempo todo olhando para mim, mas eu não me recordava mais dele. Eu me recordava assim do fato se alguém tocasse no assunto, como eu me recordei agora. E ele passou o tempo todo olhando para mim, como se assim, ele não está me reconhecendo, e eu realmente não estava o reconhecendo. E eu falando sobre a qualidade do atendimento ao cliente, como é que o cliente deve ser tratado. Aí, quando ele terminou, ele disse, posso dar uma palavrinha? Eu disse, ele vai bem fazer uma crítica. E trabalhei bem no meu comecinho da minha carreira. Aí, quando ele levantou, ele disse, Adalberto está falando, ele pode não lembrar, mas eu vou dizer aqui um fato. Aí, ele repetiu para a equipe dele o que eu tinha feito com ele. Que eu tive toda a paciência de esperar ele às 8 horas, explicar cláusula por cláusula. Aí, ali eu fiquei pensando, se eu não tivesse atendido ele bem, enquanto eu era um atendente, na empresa lá que eu comecei, eu estivesse falando, ele dizia, esse cara fala o que ele não faz. Então, não importa onde você está hoje, né? É importante onde você quer chegar amanhã. Então, essa importância de onde você está hoje e onde você quer estar amanhã tem que ser construído hoje. Eu vejo muita gente atendendo mal porque diz assim, eu não sou o dono dessa empresa, eu não tenho nada a ver com isso. Pra mim, tanto faz. O meu salário vai ser pago no final do mês de todo jeito. Ele não entende que nós só vamos crescer através das pessoas, Rodrigo. É importante dizer que todo mundo que tem uma carreira foi um network. Né? Quer ingressar em qualquer área, você vai chegar muito mais rápido se você tiver pessoas que indicam o seu trabalho. E esse indicar não é indicar, Rodrigo é bom. É dizer assim, não, eu fui na R2.
Pense numa empresa. Todo mundo começa a mentalizar a tua empresa e não tem coisa melhor quando o cliente ele te procura e você fala assim, vixe, eu nem fiz mídia para esse cliente. Eu não tive nem custo de aquisição com esse cliente. Então, é importante que a gente entenda que onde a gente está hoje é que nos vai levar aonde a gente quer chegar. Agora, a gente precisa saber onde quer chegar, né? Senão fica igual a Alice no País das Maravilhas. Qualquer lugar serve. Exato. E por isso a importância também do propósito. Qual o propósito que eu tenho? O que é que eu quero? Isso é muito importante. Com eventos eu trabalho há um bom tempo. Mais de 17 anos. Eu fiz meu primeiro evento, eu tinha 14 anos de idade. Realmente é gostar do que faz. Mas não tinha noção do tamanho, da proporção que poderia tomar. Mas eu fiz com amor. Eu fiz porque gostava. E mesmo você tomando outros caminhos, você vai aprender com isso. Então, às vezes, esse caminho, o caminho que a gente trilha é muito importante. Mas a gente falando da gestão eficaz, voltando um pouquinho. Tu é especialista em gestão, né? Isso. Em eficiência, gestão e eficiência. Me fala um pouquinho do teu caminho, da tua trajetória, como é que chegou e um pouquinho sobre gestão também. A minha vida ela foi transformada pela gestão. As pessoas, como assim? Geralmente é alguma coisa muito mais voltada pela motivação, né? Uhum. Eu só tive um único emprego, né, de CLT. Eu sou muito grato a essa empresa, inclusive, e foi nela que eu comecei a despertar para a gestão. Eu era muito jovem e essa empresa é uma prestadora de serviço e não se tinha a cultura, como não se tem ainda, de uma empresa prestadora de serviço buscar uma certificação ISO 9001. Principalmente se é uma empresa pequena. E os diretores dessa empresa tinham uma visão muito, muito estratégica de liderança de mercado. E quando eles tiveram a oportunidade de participar de um projeto da Universidade Federal de Pernambuco, eles abraçaram. E eles chegaram para mim e disseram assim, você quer ser RD? RD é representante da direção, que é um guardião da norma. A norma hoje ela não tem mais esse requisito, mas lá nessa versão tinha. E eu não sabia o que era, mas eu topei. Aí eu comecei a fazer várias capacitações. E eu comecei a entender que a gestão ela vai estar em venda. Eu me preocupo muito quando o empresário chega para mim e diz assim, Adalberto, eu preciso do marketing, eu preciso do online, eu preciso atrair cliente. Aí eu faço ele refletir. Eu acho isso massa, pô, ele tem que ir atrás de cliente. Como é que ele vai gerenciar a entrega? Como é que ele vai gerenciar o pagamento? Como é que ele vai gerenciar a compra, se for produto? Como é que ele vai fazer toda a logística? Como é que ele vai cuidar do atendimento? Como é que ele vai fidelizar esse cliente? Tudo isso são aspectos de gestão. Então, às vezes, o cliente ele não está preparado. Eu vejo muita gente que consegue atrair muito cliente, ele consegue atrair com pouco tempo, ele perde esses clientes. Por quê? Porque ele não tem gestão. Ele não tem um objetivo claro de onde ele quer chegar e nem como. Ele só tem o quê. É muito difícil a gente pegar um empresário, né, principalmente no cenário da micro e pequena empresa no Brasil, onde ele tenha o quê e o como auxiliado. O quê? Eu quero faturar 1 milhão. Aí você pergunta como? Ele se cala. O quê? Eu quero ser a maior empresa do Nordeste. Como? Ele se cala. Então, o quê é muito fácil. Por isso que a gestão eficaz ela vai passar do quê como. E aí, dentro dessa minha trajetória com a ISO 9001, eu aprendi que tudo que eu falasse o quê, eu tenho que dizer como. A norma, ela te obriga a dizer como. E o que todo mundo odiava, né, uma norma muito engessada, uma norma muito pesada, eu comecei a amar essa norma. E eu passei realmente a praticar os requisitos da norma, porque tinha muitas empresas que tiravam, ou tiram ainda, uma ISO 9001 por uma questão muito mais de marketing ou uma obrigação de contrato. Essa empresa que eu estava, ela nem tinha uma coisa nem outra, ela queria tirar porque ela queria melhorar a gestão dela. E aí eu fiquei à frente desse projeto de implementação, fui me apaixonando pela área de gestão, aí veio a consultoria, que está muito ligado a isso. E aí eu comecei a experimentar várias histórias, inclusive meu primeiro cliente foi de Garanhuns. Eu tenho um amor muito grande pela cidade, porque eu estava nesse emprego de carteira assinada, já tinha o projeto de montar a DIA Consulting, a minha consultoria, tinha esse sonho louco de ser do Sebrae, porque eu fazia muita capacitação no Sebrae. É por isso que eu falo do sonho. Todas as vezes que eu entrava no Sebrae, eu dizia, um dia eu vou ser consultor daqui. Eu não tinha essa visão de ser palestrante. Eu tinha muito mais de ser consultor.
E eu achava muito bacana olhar os consultores ali. Eu considero o consultor médico das empresas. E eu dizia para mim mesmo, eu vou ser consultor daqui. E eu estava nessa empresa. E aí um empresário de Garanhuns me convidou para um projeto até ousado também, que ele está completando, inclusive, 10 anos. Eu acho que o ano que vem ele faz 10 anos lá. E eu disse, chegou minha hora. Eu não tenho mais como adiar. E aí eu desfiz esse contrato. Eu não vou dizer que pedi demissão. Eu desfiz esse contrato que se chama CLT. Saí de lá. Hoje eu ainda faço eventos com o pessoal lá dessa empresa que eu trabalhei. Levo ela, no capítulo do livro eu falo um pouquinho sobre eles, porque eu acho que não adianta você chegar agora aqui e esquecer de tudo que você viveu e de como você chegou. E eu acho, Rodrigo, que esse como você chegou ele é muito importante para impulsionar pessoas. Esse seu canal de comunicação que você abre nesse momento para as pessoas assistirem e ouvirem é justamente para que você possa impulsioná-las. Porque a gente conta histórias, para que as pessoas elas se motivem. Se eu que fui um office boy, né, que andava nesse Recife, meio-dia em ponto, pegando essas lotações daqui todos os dias, por que você não pode também conseguir? Agora, não é fácil, né? As pessoas, hoje, elas olham muito para mim e, assim, eu gosto muito da simplicidade. Eu acho que uma gestão, tanto de carreira como empreendedora, ela deve ser pautada pela simplicidade. Tudo que é mais difícil ser implementado, você vai tá fadado ao insucesso. E quando eu fiz a minha primeira palestra fora do Brasil em 2017 em Londres, quando eu voltei, as pessoas ficavam perguntando como você conseguiu chegar a Londres, né? Como você conseguiu fazer um evento internacional, uma palestra internacional, e eu não tinha nenhuma agência. Hoje eu sou agenciado, mas na época eu não era. Então, é uma história que vai nos levando. E esse gerenciamento da carreira também precisa ser pautado no como. Eu sei que as pessoas que lhe dão audiência devem ser pessoas que não têm empresas, querem empreender. Faça uma gestão da sua carreira, não só diga o que você quer para a sua vida, diga como você vai alcançar aquilo que você deseja para a sua vida. E aí eu fiz toda uma trajetória. Quando a gente fala de gestão eficaz, também essa questão do ineficaz, eu digo que essa questão no Brasil, da dificuldade de você ser gestor no Brasil é muito difícil. Você ser empreendedor no Brasil é uma luta diária. É uma carga tributária injusta, é um sistema injusto, e eu não estou falando de política, até porque nós não estamos no papo de política, né? Mas é um sistema injusto para o empresário, que é quem gera renda e emprego, e que sustenta as famílias nesse Brasil. E eu saio do Brasil justamente para falar como a gente consegue ter sucesso empreendendo no Brasil. Então, é uma coisa surreal. Então, essa gestão eficaz ela só vai ser possível se eu pautar em objetivo o que e como. É uma ótima pergunta para quem tem o seu negócio e está querendo crescer de alguma forma. O que você quer, mas como você vai chegar? Eu queria deixar essa mensagem, sabe, Rodrigo? A gente discute muito, eu escuto muito empresário hoje. E como é fácil ele dizer o quê? Eu fico impressionado, é muito fácil. Ele diz o quê? Brincando assim. Quando eu digo o quê? Assim, isso. Como? Aí como? Então, se eu não achar o como, não adianta eu ter o quê. Procure o como. É o conselho que eu digo, que eu deixo. Quando você achar o como você vai realizar o quê, você vai ter sucesso e sua gestão ela vai ser eficaz. Eficaz. É uma ótima pergunta. Se perguntem o como. O como. Sempre que pensar no quê, olha para o como, que você vai ter sucesso. Uma boa mensagem para a gente já começar deixando. Isso. Porque quando você observa, eu preciso ter um objetivo, metrificar esse objetivo, prazo, tempo, como, quanto. Então, são essas perguntas que eu tenho que fazer. Um sonho é bacana, eu acho massa. Você, eu vou fazer gestão, eu vou fazer isso. Você, para chegar até aqui, você deve ter tido primeiro o quê? Porque quando você tem um sonho, é o seu o quê? Aí você diz como? Eu vou ter que locar um local lá em Recife, eu vou levar equipamento, eu vou trazer equipe, eu vou convidar pessoas, eu vou fazer uma pauta. Isso tudo é como nessa fase da eficácia para poder dar certo. E dentro disso eu tenho que associar um risco. A chuva, por exemplo, foi um risco associado a isso. Nem por isso você deixou de fazer, porque você já teve ali um planejamento. Então,
As empresas, elas respondem o quê? O como não. E elas vão caindo numa mesmice. Por não analisar o como, vão fazendo mais do mesmo. Chega um determinado momento que ela está estrangulada financeiramente. E quando ela está estrangulada financeiramente, elas pedem ajuda. E quando elas vão pedir ajuda, na maioria das vezes, elas não querem repensar o modelo de negócio. A gente teve uma aceleração muito grande em mudança de modelo de negócio com a pandemia, fechamento de negócios, né, privação de horários, e muitos empresários eles passaram, principalmente para o digital, de uma forma assustadora, quando, na verdade, a gente vinha fazendo já um trabalho muito forte, uma gestão eficaz, para usar esses meios de comunicação. E era uma reticência, era muita gente não acreditando no digital. E agora ou teve que ir, ou teve que ir. E parece que quando a gente não tem alternativa, a gente faz. Só que eu venho discutindo muito e a gente entra em vários papos e às vezes eu sou até questionado, é que nós ainda não estamos no canal certo. A gente está por uma necessidade. Exato. Quando esse momento passar, eu vou precisar aprimorar esses meus canais digitais. Eu digo que o WhatsApp, vender pelo WhatsApp, não é uma venda digital ainda. Então, tem muito empresário achando que porque tira pedido via WhatsApp, que ele está no digital. Tá. Ele não ainda está no digital. Duas coisas que tu comentasse que eu vou citar. Mas uma delas foi um caso que aconteceu agora há pouco, até postei isso. Minha prima mandou para mim. Primo, vê o que aconteceu comigo. Aí vou te mandar o print. Ela tinha solicitado um orçamento no Instagram de uma clínica de estética. Solicitou orçamento lá de uma depilação a laser e tal. Em 2019, dezembro de 2019. Quando foi? Isso deve estar com um mês, mais ou menos. Então, vê. Em 2021, volta abril de 2021, a menina respondeu. E vê a resposta. Qual o local? 2 anos depois? 2 anos depois. Aí eu parei. Na hora, eu peguei o celular para gravar e disse, vamos lá. Você que está indo para o digital, que você abriu sua rede social para isso daí, é a mesma coisa que você abrir a porta do seu negócio. Você vai deixar o cliente 2 anos esperando na recepção para dar uma resposta a ele. E outra, quando você for dar a resposta, você vai dar uma resposta com outra pergunta, pelo menos fazer, poxa, me desculpe, na época eu estava com um problema, porque o cara vai ter o mínimo de noção, né? Tive um problema e tal, mas agora queria lhe dar um desconto, provavelmente você já fez seu procedimento, mas eu queria lhe dar um desconto para que você volte. Qualquer coisa, tipo, você ia conseguir resgatar se sair por cima. Mas não, é a visão que a pessoa tem. E muitas vezes, e não é uma clínica, tipo, coisa pequena, não, é uma clínica grande. Mas as grandes erram e erram muito. Então, se você quer abrir, se coloca na posição do digital, eu brigo muito com o meu setor comercial, principalmente na parte de formatura. Bicho, se o cara te faz uma pergunta, não tem necessidade de você passar mais de 12 horas para dar uma resposta a ele. Ligue na hora, pô, é a mesma coisa do cara vir na porta, pô, vir no escritório. Se ele vier aqui no meu escritório, eu não tenho que resolver para ele na hora. Eu vou ficar esperando. Não, espera aí, daqui a 12 horas eu te respondo. Não. Se você coloca o digital, é a mesma coisa. Você está se colocando para atender o cara. Esse caso foi fora do comum. Eu disse, meu Deus do céu, eu não acredito num negócio desse. E, Rodrigo, as pessoas esquecem que não é atrair o cliente. Eu preciso que reter esse cliente. E essa demora, essa ausência de velocidade também me incomoda muito. Eu acho que hoje nós somos muito reconhecidos na nossa consultoria por uma resposta rápida. Então, nós conseguimos criar mecanismos de processos dentro de uma gestão eficaz, onde a gente consegue localizar tudo muito rápido. Então, nós somos credenciados ao Sebrae, por exemplo, e os gestores em Pernambuco todo têm, às vezes, dúvida de processo, em que fase anda determinado projeto. Eu não levo 3 minutos para respondê-los. E independente de onde eu esteja e como eu esteja, porque a gente precisa também usar ferramentas de gestão. Eu acho hoje que as empresas, quando ela não tem uma ferramenta ágil, onde ela possa acompanhar as fases do processo, fica muito difícil ter uma gestão eficaz. Então, quando o cliente me procura, é porque ele está precisando.
Então, quando o cliente te procura, é porque ele está precisando. E não vem me dizer, não, meu mercado não exige isso, exige. Se eu for fazer uma festa, é porque eu estou precisando comemorar algo. Não, eu não estou Exato. fazendo uma festa. Ah, não, porque uma festa, uma celebração, ele pode esperar um orçamento. Não, gente, se ele está pedindo orçamento, é porque comparar o preço e ver se ele pode realizar aquele sonho dele. Aí você passa 2, 3 dias para passar aquele orçamento. Teu concorrente passou com 10 minutos, 20 minutos. Então, ele já vai ter uma tendência de achar que esse que passou com 10, 20 minutos é mais organizado que você, ele vai entregar realmente o que ele está Que vai dar mais prometendo. atenção. Então, o atendimento lá no digital, ele começa no canal. Quando tu demora muito, isso, esse cliente passou 3, 4 dias para me responder, imagina para me entregar o produto. A gestão, ela não é só processo. Eu vejo muita gente confundindo. Ela não é. Ela vai desde a estratégia. Adalberto, tu criticou o marketing? Não. O marketing, para mim, um conceito hoje, tirando essa teoria dos livros, que para mim é muito fácil de escrever, o difícil é vivenciar, o marketing é você pegar esse o quê, juntar com como e transformar em ação. Então, é você colocar sua estratégia em ação. Então, eu vou precisar de um direcionamento. Qual canal usar? Qual praça eu vou estar? Qual o melhor produto? Como eu vou precificar? Qual público eu vou atingir? Para quem eu quero? Isso tudo vai entrar dentro dessa ferramenta para essa minha gestão ela ser mais eficaz. A ferramenta gestão, para mim, é a solução de todos os problemas de qualquer negócio. Isso, eu acho que é a base, se você me perguntar, Rodrigo, qual é a base de qualquer negócio? É gestão. Tudo começa através da gestão. Então, aí vem gestão financeira, que você tem que ter caixa, tem que ter lucro para a empresa existir. Vem a gestão de pessoas, comentei mais cedo, pessoa é a base de tudo. Você precisa de pessoa para ele comprar, você precisa de pessoas para seu negócio crescer. Vem a gestão estratégica. Como é que eu vou expandir? Como é que eu vou fazer? Gestão como é que de eu vou relacionamento. Contratar? Gestão de relacionamento. Porque a gestão dentro de um negócio ela é a base de tudo. Exato. Ela é a base de tudo. E ó, você falou de gestão de pessoas. Para mim, gente, é o que há de mais importante. Eu vejo muita gente falando tecnologia, eu quero mudar, eu quero inovar. Se inovem pessoas. Aí, bem, como é que se inovem pessoas, Adalberto? Desenvolva perfis. Né? Colabore na formação dela. O mundo acadêmico está muito frágil. As pessoas hoje saem da universidade sem saber nem para onde é que está indo. Quando chega na primeira empresa, é que eles começam a identificar o que é que eles realmente acontece na vida real. Exato. O mundo acadêmico está muito distante da realidade da vivência empresarial. Então, quando você vai contratar, e eu faço uma pergunta assim, você sabe o perfil de cada cargo da sua empresa? Poucos empreendedores te responderão essa pergunta. Ele não sabe o que é recepcionista. Ele diz assim, na minha cabeça eu tenho. Então, se está na cabeça dele, como é que eu vou tirar da cabeça dele e colocar na cabeça da recepcionista o que ela tem que fazer? Aí eu volto à história do como. Ele, novamente, ele tem o quê? A recepcionista. Como ela vai executar o trabalho? Não tem canto nenhum, está na cabeça dele. Hoje em dia, nós vivemos, eu digo, que é uma perturbação digital. Antes era muito mais fácil eu me concentrar nas minhas atividades e no meu trabalho. Hoje eu tenho um smartphone que eu vou estar antenado com o que está acontecendo no mundo inteiro. E causa uma perturbação digital, porque eu tenho déficit de concentração. Eu não consigo concluir o meu trabalho direito, porque se meu celular, a notificação acender, eu já vou ficar atento. Aí eu estou aqui conversando contigo, mas eu já vou querer ler o que está aqui. Aí eu já fico desconexo com aquilo que eu estou fazendo. Então, essa perturbação digital, né, e por não ter esse cômodo colaborador, ele não vai conseguir aumentar a produtividade. E o grande segredo de uma gestão eficaz, ele vai passar, essencialmente, pelo aumento da produtividade de quem trabalha contigo. E quando a gente enrijece, né? Não, você vai ter que ficar em pé. Não, você vai ter que fazer isso. Piora ainda mais. Porque você não está transformando, você está impondo. E aí, quando essa gente sai da tua empresa, né? E gente e gestão, para mim, são palavras bem propícias. Juntas. Né? Elas é fácil de pronunciar, gente e gestão. Eu não tenho gestão sem gente. Gestão do papel não funciona. E é muito comum, mas muito comum, um empreendedor, um empresário ter gestão no papel. E quando tem? Quando tem no papel. E quando a gente começa a falar de pessoas, eles começam a falar assim, isso é coisa de empresa grande. E eu provo que não é coisa de empresa grande. E também ele começa a falar assim, não, o mesmo colaborador, ele faz várias funções. Eu digo, eu não estou falando da pessoa, eu estou falando da função. Quando ele exerce a função A,
como ele vai exercer. Ele não é instruído para isso. Observe que quando um colaborador entra nas empresas, é muito comum, na integração, a gente só fala da empresa, quando tem. A empresa aqui é assim, nasceu há tanto tempo, nosso público-alvo é esse, a gente fornece isso e isso. Agora, você vai sentar do lado de Adalberto, porque ele é o mais antigo, e ele vai te ensinar como você vai fazer. Se eu tenho um vício, se eu não sou produtivo, aquele colaborador vai aprender. E assim, Rodrigo, eu te ensino, que tu ensina, que o outro ensina. Lá no final, perdeu a essência do como. Então, as empresas, elas não têm essa clareza de como as pessoas elas irão trabalhar. E eu vejo muito intraempreendedor pedindo como. Aí o empresário olha assim, você pergunta demais, vai executar junto daquela pessoa, então ele acaba tolhendo uma pessoa que pode, inclusive, acelerar nos resultados dessa empresa dele. Eu não acredito numa gestão eficaz se eu não tiver pessoas engajadas, de forma alguma. Tu comentasse algo interessante, por exemplo, tu falasse a gestão é para... Algumas pessoas comentam, a gestão é para empresa grande. Mas a sua empresa se tornar grande depende de você, depende da sua cabeça. Se você tiver uma gestão pequena, você só vai ter uma empresa pequena. Se você tiver uma gestão média, você só vai ter uma empresa média. Se você tiver uma gestão grande, visando o grande, aí sim você vai conseguir conquistar uma grande empresa, ter uma empresa de grande porte. Vai estar na sua mente. E eu fico impressionado como as pessoas olham para a empresa de grande porte e acham grande coisa. A empresa de grande porte, primeiro, ela foi pequena. Perfeito. Ela não nasceu grande, ela só se tornou grande porque ela tinha boas práticas de gestão. O que impulsiona, Rodrigo, o crescimento de uma empresa é o cliente. E para eu ter cliente, eu tenho que ter gestão. Volto a dizer, gestão de pessoas, gestão de relacionamento, gestão estratégica. E se eu tenho um olhar míope, eu já conversei com vários empresários na minha carreira, e quando eu digo assim, a gente quer impulsionar o teu crescimento, ele disse, Adalberto, minha visão não é crescer. Concordo. Então, se tua visão não é crescer, tua gestão estratégica vai ser para a estagnação. Eu vou ir até aqui dizendo que um dia eu vou fechar. No dia tal, 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 eu fecho. Mas se tu coloca um empreendimento e quer que ele cresça, minimamente você tem que ter objetivos definidos, metrificar, né, colocar um percentual, um indicador, dizer quando isso vai ser alcançado. E as pessoas dizem que isso é perder tempo. Para mim, perder tempo é você errar e voltar de novo. Aí faz errado, perde de novo. E cada erro desses são investimentos financeiros que vão por água abaixo. Eu vejo muito, né, quando eu faço alguns diagnósticos de maturidade de gestão, as pessoas ficarem sedentas por um consultor de finanças. Volto a dizer, muito importante o consultor de finanças. Mas adianta um consultor de finanças ele ir estruturar todo um plano financeiro, gestão de fluxo de caixa, demonstração de resultado de exercício, se tu só tem prejuízo. Então, você precisa entender que, inclusive, a gestão financeira ela vai estar definida a partir do indicador estratégico. Meta de vendedor, eu fico abestalhado, como no Brasil, meta de vendedor. Por que o vendedor tem essa meta? Não, porque ele tem que vender. É a resposta mais usual. Eu digo, você tem uma meta macro, de um objetivo financeiro de faturamento, e você sai destrinchando essa meta para o seu supervisor, para chegar no teu vendedor? Não. Como é que você calcula a sua meta? Não, eu tenho tanto X para pagar, aí eu tenho 10 vendedores. X dividido por 10, cada um vai ter que vender aquilo ali. Então, ele não colocou uma meta, ele está em cima já de uma necessidade. Então, não é onde que ele quer chegar, é o que ele precisa para aquele momento. A gestão ela não é para a empresa grande. Inclusive, quando a gente tem essa prática de gestão, a gente acelera. Garanhuns é uma cidade que a gente tem vários cases de empresas que adotaram práticas, né, de gestão, entre aspas, de empresas grandes e que aceleraram o seu crescimento. Hoje já tem outras empresas em outras cidades, inclusive. É um empresário que veio de uma multinacional e ele implementava o que ele via na multinacional, ele implementava na empresa dele. Nem tudo a gente sabe. Por isso que existem os especialistas. A gente precisa escutar outras pessoas. E tem vários canais, Rodrigo. Hoje a gente vive num mundo totalmente digital. Eu falei do celular na parte negativa, agora na parte positiva. Eu tenho muito conteúdo aqui. Eu consigo desenvolver muito network no digital. Verdade. E impressionante como o dedinho da gente passa. Né? Antes de começar o nosso papo, a gente disse que fofoca vende muito. Né? E coisas inúteis. Tem hora que a gente precisa muito do humor
Porque a gente está vendo Claro. uma fase muito difícil, dar uma risadinha faz bem. Mas eu não posso passar 24 horas do dia consumindo humor, fofoca. Eu preciso consumir conteúdo. E tem muita gente produzindo conteúdos bons. Muito. Eu só aconselho, né, ser mais real. Quanto mais esse conteúdo se aproximar da vida real, né, eu acho importante o universo acadêmico. Inclusive, eu sou professor de pós-graduação, só que quando eu estou no MBA ministrando uma aula, o que menos importa para mim vai ser o título do livro. Eu quero entender que realidade aquele aluno se encontra para poder ajudá-los a impulsionar a carreira dele, porque ele não está fazendo um MBA em vão. Ele quer impulsionar a carreira dele. Então, essa distorção, né, que gestão não se dá para fazer, porque é colocar em segundo plano. Tem empresário que me diz, Adalberto, ou eu faço gestão ou eu vou vender. Eu concordo. Se você terá 15 minutos do seu dia para fazer gestão, 15 minutos no início do dia, 15 minutos no final do dia, meia hora você vai conseguir gerenciar estrategicamente o seu negócio. Depois vai vender. Mas não venda de todo jeito, que é o que a gente vê muito as pessoas vendendo de todo jeito. Voltando para o como que tu falasse, eu até comentei e falo, era uma falha nossa a empresa não ser autogerenciável. Eu só consegui fazer isso quando veio a pandemia e segurou um pouco. Aí eu disse, opa, peraí, deixa eu ver aqui para organizar a casa. E aí veio a questão da empresa se tornar um pouco mais autogerenciável, porque dependia muito de mim. E até mais de mim do que do meu sócio, porque eu sou muito controlador. Hoje diminui mais, mas Que bom. eu era muito controlador, muito. Então, tá por dentro de tudo, tá sabendo tudo. Isso não é bom. Não estou dizendo que seja bom. Eu era e não é bom. Pelo contrário, é muito, muito ruim. E aí, uma coisa que me ajudou muito a tornar a empresa autogerenciável foi o uso do como. Perfeito. Às vezes chega para mim, eu coloquei uma pessoa como responsável do setor Elvis, responsável do setor de fotoproduto. Aí Elvis chega para mim e diz, Rodrigo, tal coisa. Aí eu fazia, certo. Como é que você vai fazer? Como é que você faria? De tal forma. Geralmente é a forma certa de fazer. Ele já sabe, mas precisa ter a segurança. Eu faço, vá lá, faça. Acabou. Segunda vez, ele, Rodrigo, como? Eu disse, mas tu não já fez? E, tipo, claro, você vai ter que ter uma boa memória para lembrar. Mas já fez? Já. Então, é a mesma coisa. Daqui a pouco o cara não lhe pergunta mais. E aí você vai começando, a empresa vai começando a depender menos de você. E, Rodrigo, muita gente olha, né? Eu te falei também antes, hoje eu estou no mercado de consultoria, mas eu me tornei muito mais palestrante. Palestrante não era o meu objetivo final, no meio do caminho começaram a me convidar para fazer palestras e eu fui sendo tomado por o meio do mercado das palestras. E eu acho muito fácil falar. Você ser palestrante, eu posso decorar um texto lindo, estudar vários cases em vários livros, eu posso contar a história de Paz Mendonça, a história de Geraldo Rufino, a história de Luiz Helena Trajano. Qualquer pessoa consegue contar. Só que por trás de mim tem um CNPJ, eu tenho uma empresa. A minha empresa precisa de gestão, a minha empresa precisa de controle, a minha empresa precisa de gerenciar todos os processos de consultoria das outras empresas. E a nossa empresa também está próxima a fazer 10 anos e eu quase não tenho tempo, né? Ou não tinha de estar lá. Então, ela tinha que ser autogerenciável ou tinha que ser autogerenciável. Mas isso só vem quando você dá autonomia, liberdade e criatividade. Eu acho que essas três coisas, quando você deixa a pessoa criar, não polda aquela ideia e quando a pessoa se sente num ambiente confortável para a criatividade. Os ambientes hoje está melhorando muito, mas eles são muito hostis, geralmente. Eles são muito hostis. Eu digo também porque esse intraempreendedor ele confunde essa liberdade que é lhe dada. Então, há uma certa confusão na cabeça dele quando o empresário ele deixa um pouquinho solto. E eu vejo muitos empresários dizer assim, se eu não estiver aqui, não faz. Porque falta a gente criar personalidade nesses colaboradores. E a personalidade que eu estou falando não é uma personalidade dele ser falso. Eu estou falando de uma personalidade de maturidade de onde ele quer chegar. E assim, tem gente que tem baixa leitura. Hoje eu fui fazer um trabalho em Barreiros e eu fico encantado com essas histórias, assim, sabe, de pessoas que vencem, que se superam. A empresária me falou assim, em 2010 eu perdi tudo, Adalberto, tudo. Meu estoque foi embora, tudo.
E hoje eu olhar para a loja da mulher assim, em 11 anos, essa mulher conseguiu construir tudo isso novamente. E eu saí comentando, disse, que garra dessa mulher. E eu comecei a fazer uma analogia com alguns empresários de grandes centros. Você percebe que a diferença de uma pessoa do interior é a garra, é a vontade. É um pessoal que acredita, que ele corre atrás. Ele não quer saber se ele não tem leitura, ele vai atrás. Ele não quer saber se ele não estudou, ele vai atrás. Ele quebra, ele diz, mas eu vou. E são tantas e tantas histórias. E quando a gente começa a falar, os grandes empresários do Brasil, se você fazer um levantamento, eu citei 3 aqui, Luiz Helena Trajano, veio do interior de São Paulo. Você pega João Carlos Paz Mendonça, do interior de Sergipe. Então, são histórias que as pessoas se enxergam distante. Qual a diferença dessa pessoa e aquela pessoa que já tentou colocar um mercadinho 200 vezes e as 200 vezes ele quebra? Primeiro, ele tem muita garra, ele acredita muito no potencial dele. Segundo, ele não faz de todo jeito. Ele tem o como para todos o que do sonho dele. E essas histórias, né, a gente vive um momento muito difícil, a gente vive um momento onde as pessoas estão muito desacreditadas de quase tudo. Só que não deixe de acreditar em você, não. Eu acho que quando você passa a não acreditar em você, é o primeiro passo para o fracasso e para uma gestão ineficaz. Perfeito. Eu tenho algumas teorias, né? A literatura nos traz ferramentas. Mas, assim, se não dá para usar a ferramenta, vai com o que tu sabe. Né? Consulta outra empresa, vai ver como é o atendimento. Corre atrás que você consegue. Eu vejo muita gente querendo. Quer. Mas não quer sair do canto, sabe? Ver você fazendo, por exemplo. Querer dar a boca para fora. Né? Ver você fazendo e chega assim, poxa, eu queria fazer o que o Rodrigo faz. Eu queria ter a coragem que o Rodrigo traz. Hoje é uma sexta-feira, a gente está aqui gravando. Mas será que as pessoas elas queriam estar no teu lugar só por estar ou ela queria passar pelo que você passa? Exatamente. Porque é muito bonito, né? A gente está aqui batendo esse papo, né? Para impulsionar pessoas, para ajudar empreendedores, para ajudar empresas. E às vezes as pessoas olham para a gente e dizem assim, ai, como eu queria estar ali. Mas quão difícil é deslocamento, agenda, horário. Então não é fácil você chegar em determinados lugares. E as pessoas sonham em estar no teu lugar. Lindo isso que o Rodrigo está fazendo. E esse mundo, Rodrigo, da mídia hoje, ele é um mundo que impulsiona muito, encanta, mas ao mesmo tempo desencanta quando a pessoa ela não tem força para sair de onde ela está. E hoje a gente vive um momento que está com muita gente sem força. E a pessoa tem potencial. Por isso que eu acho bacana, você estava falando no trabalho de mentoria. Navegue, se jogue, tem muita gente precisando. E mentoria não é aconselhamento. Não é. Muita gente acha que mentoria é um trabalho de psicólogo, não é. E não é um trabalho de aconselhamento. Muito pelo contrário. É um momento que você tem de imergir com aquele empresário e passar um pouco da experiência que tem para fazer o que você faz, para não errar onde você errou e para seguir junto com você. Então, a gestão hoje, né, ela não está voltada diretamente para quem tem e nem para quem é grande. Ela começa primeiramente do que você quer para a sua carreira. Sabe o que você quer para a sua carreira? Sei. Como eu vou me deslocar para onde eu quero chegar? Não adianta. Sem o como não vai. Já perceberam, né? Virou um mantra. Virou um mantra. Esse como aqui, quem estiver escutando o podcast, assistindo esse podcast, vai se parar e perguntar como. Eu acho que eles não vão dormir hoje, Rodrigo. Diz assim, como. Ache seu como, né? Ache o como. Ache o como que você vai bem. É uma boa dica para a gente deixar aqui. Procure o seu como. Isso. Procure o seu como. E aí você tem que ter suas metas, você tem que querer saber para onde você está indo. E aí, próxima pergunta, como? É uma ótima deixa para a gente deixar aqui para todo mundo pensar um pouquinho. E não foi combinado esse como. Foi não. Como encontrar seus comos, né? Perfeito. Como encontrar seus comos. Vamos gravar o próximo podcast. O como encontrar seus comos. É importante que quando você diz assim, se você não acha como, não trate como impossível. Perfeito. Porque às vezes a gente não tem um como de imediato. Não tem. Então, se você não tem um como, guarde o quê? Uma hora vai aparecer o como. Perfeito. Eu vou contar um pouquinho, rapidamente, a história. O como tem tudo a ver com a persistência. Com a persistência. A história de ser palestrante internacional,
Eu gosto muito de contar essa história. E eu acho que eu vou contar a primeira vez gravado. Eu sempre Top. contei nas palestras, ao vivo, quando não é gravado. Muita gente pergunta assim, como você saiu de um palestrante pernambucano, né? Aí eu já tinha ganho o Brasil, nessa fase lá em 2017. Só que eu fazia muito em company, grandes eventos do Sebrae em Pernambuco. Eu sou muito grato. Então, eu fiz grandes eventos ao lado de Marcos Palmeira, grandes nomes, grandes palestrantes, Feira do Empreendedor, enfim, grandes eventos em Pernambuco, a Supermix. E eu comecei a rodar Pernambuco. De Pernambuco, eu ia para Salvador, ganhei o Nordeste, daqui a pouco o Sul me descobriu. Eu comecei a fazer muita palestra no eixo São Paulo. Uma grande empresa multinacional, ela me contrata para fazer um encontro de fornecedores e eu sempre deixo o meu telefone, o número do meu telefone. Hoje está um pouquinho mais difícil, mas o meu último slide era o número do meu telefone. E eu escutava de alguns amigos palestrantes dizendo, tu é um louco, tu deixar o número do teu telefone no teu slide. Só que eu deixava primeiro porque eu queria ter um feedback, e não era um feedback de rede social. Porque aquele feedback, comentar ali no Instagram e no Facebook, Só às vezes a pessoa só comenta quem gostou. E às vezes, quando você deixa seu WhatsApp, a pessoa vem com a necessidade para saber se aquele que você fala, você vai corresponder com a orientação. Exato. E eu deixava mais, né? Às vezes eu vinha de, sei lá, Garanhuns, eu já voltei de palestra à noite, de Vitória. Enfim, e foi justamente em Vitória de Santo Antão, né? Eu queria muito escrever sobre isso, que minha palestra de Vitória a Londres, de Santo Antão aqui em Recife. Top. Eu deixei meu telefone no final do slide, do último slide, e eu não sei quem pega, não sei quem anotou, quem não anotou. E uns 3 meses depois, uma senhora manda um WhatsApp para mim, disse, Adalberto, sua palestra mudou minha vida. Eu digo, que bom, eu fico meio sem graça quando eu digo que mudou. É a pessoa que estava propensa a mudar naquele dia. Eu só fui um impulsionador, não foi eu que mudei a vida dela. E eu disse, que bom. Eu pensei que só vinha um elogio. Ela disse, existe um projeto chamado Escola de Negócios. E quando eu estou nesse grupo de WhatsApp, veja, um grupo de WhatsApp com palestrantes do Brasil todo, consultores, mentores, e era um trabalho totalmente gratuito. E tinha vários empresários de todo o país. E a gente ali gravava um vídeo por dia, jogava naquele grupo do WhatsApp. E ela disse, eu pensei logo em você. Eu não sei se você vai topar. Aí eu disse, topo. Apesar de estar com a minha agenda já estava muito cheia. E aí ela pegou o meu número e deu para o responsável lá do grupo do WhatsApp, ele conversou comigo antes, me inseriu no grupo. Eu não sei como, lá o pessoal de Cajazeiras, no sertão da Paraíba, disse, bora fazer um encontro desse grupo do WhatsApp e trazer para o Real. E aí o CDL do Cajazeiras, alguns patrocinadores lá de Cajazeiras, eles nos levaram, e tinha palestrantes do Brasil todo. Era um bloco de 3 palestrantes e eu era do meio, veio um da Bahia antes de mim, aí eu representando o Recife, e a outra palestrante de São Paulo. E nessa palestra eu estava falando sobre essa questão, né, de como você conseguir expandir o seu negócio, e eu sou muito fã de Luísa Helena Trajano. E eu falava muito dela na minha palestra. Inclusive, eu editei um vídeo para conversar com ela na palestra, de um vídeo editado. Ela estava respondendo a um jornalista, eu tirava a voz do jornalista e fazia aquela pergunta e soltava. Então, era como se ela estivesse conversando comigo ao vivo. Então. E não era. E quando terminou a palestra, aí a outra palestrante veio e fez a dela. Teve um jantar à noite, ela sentou e disse, eu percebi como seus olhos brilham quando você fala de Luísa Helena. Assim, ela disse, eu sou fã dela, eu dizendo para ela. Aí ela disse, eu faço parte do grupo das mulheres do Brasil, que é de Luísa Helena. Tu conhece a Luísa Helena? Ela conheço. Aí, do nada, ela fez um projeto e apresentou para a Luísa, que era empreendedorismo e resiliência humana e empresarial. Então, eu falava de como a resiliência no mundo empresarial era importante, e ela falava, porque ela é psicanalista, ela falava nessa área de como a resiliência humana pode contribuir para uma boa gestão empresarial. E Luísa aprovou, ela me liga e diz assim, Luísa aprovou. Você aprovou o quê? A gente vai palestrar no Grupo das Mulheres do Brasil, lá na Rua Paraíso, em São Paulo. Se Luísa vai estar lá, ela disse, vai. Tu não tem noção que eu não dormi. Né? Que eu não dormi. Aí a gente fez essa palestra lá, Luísa estava lá, eu não tirava os olhos dela. E quando terminou o evento, tinha uma menina da Unigran, de Londres, do Polo Londres. É uma faculdade para brasileiros, espalhadas em toda a Europa. E ela perguntou se a gente repetiria esse evento em Londres. E aí foi quando a gente também, novamente, aceitou o convite. Aí eu fico pensando,
Se eu não tivesse deixado o meu número lá em Vitória de Santo Antão, eu não teria chegado a Londres. Então, aquilo que toda a mente dizia assim, por que você deixa, né? Às vezes a gente pergunta o número de uma pessoa, a pessoa não quer dar. Ela diz, vai pegar o telefone da loja. Uhum. Mas às vezes aquele atendente quer te premiar com alguma coisa, sei lá, quer te chamar para trabalhar com ele, mas você não deu o seu número, então você acabou perdendo uma oportunidade. E aí, quando eu conto essa história, muita gente acha, não, está na hora certa, no lugar certo, no momento certo. Será que é no lugar certo, na hora certa, no momento certo? E aí, quando a gente volta, né, quando a gente volta para o Brasil, que faz uma palestra, e todo mundo vem. Como foi? O que aconteceu? Então, eu aconselho como achar seu como. Primeiro, acreditando em você. Segundo, se inspirando em ideias e se cercando de pessoas que possam realizar aquilo que você faz. Eu nunca vi ninguém vencer se inspirando em pessoas que não chegaram a lugar nenhum. Uhum. E quanto mais você se relaciona, quanto mais você cresce esse seu círculo de network, mais probabilidade você terá de achar seus comos. E dentro, isso na gestão de carreira, e dentro da gestão empresarial, você achar o como quando você erra. Perfeito. Quando erra, Adalberto, quando você erra, quando você começa a ter reclamação de cliente, quando você começa a observar que suas vendas não estão boas, pare e estude causa. Quando você estuda a causa, você vai descobrir o como você deve fazer para sair ou do buraco ou de melhorar onde você está. É isso aí. Voltamos para o como. Mas falando, e tem tudo a ver, por exemplo, o que a gente fez lá atrás foi o que te gerou resultados. Então, aquilo que eu disse da loja, aquilo que tu contou teu caso, do cara que te levou para a palestra, é a mesma coisa. O que a gente planta hoje é o que a gente vai colher lá na frente. A gente plantar o que você quer é o que vai lhe dar o como. Rodrigo, Você tem que colocar essa sementinha e esperar para você ter o resultado. Olha, é impressionante como o impossível não existe. O impossível não existe. As pessoas, hoje... Eu tenho um relacionamento muito bom com o Geraldo Rufino, mas muito bom. E as pessoas ficam assim, como é que acontece, né? Eu nunca tive um agente que chegasse e me levasse a Geraldo Rufino. Mas, do nada, você tem um network que é uma pessoa que conhece outra pessoa que conhece ele. Perfeito. Aí que, de repente, você é apresentado a essa pessoa. Ele é prefaciador no livro junto com Luiz Helena Trajano, Empreendedores Resilientes, o livro que eu tenho um capítulo nele. E quando eu fiz meu primeiro evento com o Geraldo, eu fiquei assim, eu não estou acreditando que eu estou fazendo um evento ao lado de Geraldo Rufino. E eu contando a história do Office Boy, né? Eu amo contar essa história do Office Boy. Essa minha palestra, eu gosto muito de falar sobre isso. E ele era o último palestrante, porque ele era o nome do evento, era Geraldo Rufino, sempre vai ser o nome do evento. E eu lembro que Geraldo olhava e eu falando a história de Recife, do Office Boy, de ir e voltar. E no final, todo mundo me parava e parava ele, sabe? Aquele frisson foi em Fortaleza, esse evento. E ele olhou assim para mim e disse assim, sabe por que você está tendo sucesso? Eu disse, não, porque o Office Boy continua dentro de você. Eu achei isso incrível. Incrível. Você passou ali como Office Boy, você não trouxe isso como um trauma, uma coisa ruim. E você continua sendo aquele Office Boy, porque você tem a garra, você tem a vontade que ele tem. E eu digo, Geraldo, te agradeço até hoje por essas palavras. Impulsiona. Onde você está hoje não quer dizer que você não possa estar amanhã em outro lugar. Faça de onde você está hoje a plataforma para você estar amanhã. Perfeito. Adalberto, tem espaço para todo mundo? Tem. Agora eu preciso criar espaço. O espaço não vai ser dado aleatoriamente. Não aparece nada. O livro que tu fala, pessoal, ganhei esse livro aqui, ó, antes de começar. É o livro em que tu tem um capítulo nele, então, no caso. Então, vou deixar aqui. Essa câmera? Essa. Deixei depois. E eu vou deixar na descrição também, o livro. Pois é isso. Adalberto, foi um papo muito, muito bom. Eu vou deixar conteúdo aqui para a gente conversar no próximo. Quem acompanhou até agora, eu tenho certeza que está vidradíssimo, porque tem muito conteúdo aqui que foi entregue por você, que é conteúdo extremamente valioso. Então, aproveitem, escutem novamente com o caderninho do lado, saia anotando tudo aí,
que, principalmente, anote seus comos. Isso, acha seus comos. Ache os seus comos e coloque em prática, que o como sem a prática também não vai servir de nada. E para quem chegou até aqui, Rodrigo, eu vou deixar um recado. Quando tu achar teus comos, anota esses comos e coloca um prazo. Porque depois do como, eu tenho que saber quando. Né? Metrificar Quando eu vou conseguir. E me segue lá no Instagram, Adalberto L. Souza. Vai ser um prazer ter você na minha rede lá. Massa, massa, massa. Adalberto, muito obrigado pelo tempo, pela disposição e do que precisar da gente também, a gente vai estar à disposição. Segue Papo do Empreendedor, né? Vamos embora. Vamos embora. Um brinde, brigadão. Eu que agradeço. Até a próxima. Esse foi mais um Papo de Empreendedor.